França, ontem gerou um debate a decisão tomada pela justiça espanhola de permitir que o jogador Daniel Alves pudesse aguardar o desfecho final do caso dele em liberdade. E isso gerou uma discussão que está na imprensa, uma discussão que tem muita gente se manifestando, sugerindo, e é preciso que a gente faça uma reparação, sugerindo que o Daniel Alves recebeu um benefício. Recebeu um benefício. Reserva, como se fosse uma receita, reserva, a gente volta a esse assunto. A palavra por trás disso tudo, a discussão por trás disso tudo, o objetivo desse debate é a impunidade. É o debate em torno da impunidade do sistema criminal. No caso, espanhol, não é brasileiro, mas enfim, impunidade. A gente tem alguns casos que são inacreditáveis, né? Por exemplo, levou 16 anos entre a data em que o médico Luiz Henrique Semeghini, que matou a mulher no interior de São Paulo com 7 tiros, levou 16 anos entre a data do crime e o início do cumprimento da pena. Que nome dá para isso, né? A gente vê casos impressionantes de pessoas que atropelam, matam, saem pela porta da cadeia, respondem em liberdade, e a gente sai com aquela sensação estranha. O camarada já cometeu outros crimes, matou e aguarda em liberdade o julgamento. E aí a gente começa a botar tudo no meio de um balaio só. Tudo num balaio só. E começa a achar, não sem razão, de que tem uma discussão importante para ser feita. Afinal, o sistema de punição da sociedade está à altura das necessidades punitivas da sociedade para conter o crime e a ocorrência do crime? A gente já volta ao caso Daniel Alves. Então a gente tem uma discussão importante que é travada por criminalistas, é travada por estudiosos e que é muito complexa, mas muitas vezes a gente não se vê representado nesse debate, nessa discussão. Embora a pena máxima no Brasil tenha subido de 30 para 40 anos, tempo máximo de permanência na cadeia, as pessoas não ficam 40 anos na cadeia. Que é um tempo extraordinário. Imagina uma pessoa que comete o crime aos 20, 25, ele vai ficar 40 anos na cadeia, vai sair aos 60, 65 anos. É uma pena e tanto. Mas o sistema de punição, ele tem que ser desenhado para as várias realidades e não desenhado para as pessoas, mas para as várias realidades. Por exemplo, você pega um serial killer, maníaco do parque em São Paulo, matou 7, 8, sei lá quantas mulheres. Ele foi condenado a 250 anos. Não pode ficar 250 anos na cadeia, mas esse tipo de cara, você não pode imaginar um sistema, uma punição para reeducá-lo. A punição é para que ele fique mais tempo, o máximo de tempo que ele puder ficar longe da sociedade, porque esse cara não tem como se reeducar. Alguém que está no crime organizado e mata e faz tráfico internacional, esse cara vai ficar na cadeia, ele volta e ele vai pegar um emprego. É razoável acreditar nisso? É um tipo de crime. Crime organizado, serial killer. Agora tem o crime, por exemplo, o marido que matou a mulher, acabei de falar, médico, Luiz Henrique Semeghini. 16 anos. Né? Ele não vai matar a mulher dele, mas a perversidade merece uma pena alta. Ele foi condenado. Suzane Richthofen, que participou, tramou, organizou a morte dos pais, ela ficou 20 anos presa, né, e conseguiu a progressão do crime. Aí a gente vê essa história de progressão do crime, com um sexto da pena, a pena pode evoluir, né? Mas é evidente, para crimes hediondos não é um sexto da pena, é 40% da pena. Aí a gente vai para o caso do Daniel Alves, e aí vem uma mistura, e as pessoas, muita gente está se manifestando, partindo do princípio que ele pagou para ficar livre. E não
verdade. Não é verdade. O que aconteceu foi que Daniel Alves, que foi condenado a 4 anos e meio, tem direito, como todo mundo tem direito, a recorrer. Assim como o Ministério Público, assim como os advogados que amparam o trabalho do Ministério Público pediram também o aumento da pena. Então existem recursos para que ele não fique só 4 anos e meio condenado, e existem recursos para que ele não fique nem os 4 anos e meio condenado. Ele poderia aguardar essa decisão final preso? Poderia. Existia a possibilidade dele pagar para aguardar o desfecho em liberdade? Existia. E ele conseguiu. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Se ele aguardasse o resultado da pena preso, esse tempo em que ele ficaria preso seria descontado da pena final. Então, digamos que ele ficasse 2 anos preso, fosse condenado a mais 4, já teria cumprido 2. Ficaria só mais 2. Mas, no entanto, ele vai aguardar em liberdade. Digamos que leve os mesmos 2 anos e seja condenado a mais 4. Ele vai voltar para cumprir 4. Então, ele passará 4 anos preso, por hipótese. Ou os 2 em que aguarda preso, ou os 4 porque aguardou 2 solto. 4 anos serão os 4 anos. Ah, mas ele pode, no recurso dele, conseguir, já que cumpriu 1 ano e pouco, pegar uma pena inferior a 3 anos, por exemplo, e daí ele já cumpriu, pode sair. Bom, pode. Mas aí aconteceria do mesmo jeito. Então, não é um benefício, um favor feito ao Daniel Alves. Ele não comprou a liberdade dele. Ele, no Brasil, inclusive, ele conseguiria isso provavelmente, ou até sem fiança. Até sem fiança. Aí a gente vai para o caso do Robinho. E aí virou uma mistura. Robinho, Daniel Alves. E a gente vê declarações, várias declarações de gente, estou chocado. Estou chocada. No caso do Robinho, ele foi condenado a 9 anos. Estupro. Ele vai ser condenado a 9 anos. Vai reter os recursos todos e tal. Aguarda os recursos em liberdade ou não aguarda em liberdade. Aí vamos ver como é que vai acontecer. Mas, uma vez definida a pena final, ele vai cumprir os 9 anos, ele vai entrar os 9 anos, a princípio, em regime fechado. E vai ficar, pelo menos, um tempo, para daí, então, ele pedir a progressão da pena dele. E aí a gente tem que fazer não vou dizer um meia-culpa, a imprensa tem que fazer um meia-culpa, mas a gente tem que, a imprensa tem um papel nessa história. Sempre que a gente noticia a sentença dada a alguém, a gente noticia a pena sugerindo que aquele é o tempo que a pessoa vai passar na cadeia. Por exemplo, agora, o assassino do jogador Daniel, esse julgamento que teve agora no Paraná, né, Fábio? Paraná. No Paraná, o assassino pegou 42 anos de cadeia. 42 anos, a princípio, em regime fechado. Aí ele vai começar a cumprir em regime fechado. Vai começar, mas ele não vai passar 42 anos na cadeia. O 42 anos é o cálculo base para o tempo mínimo de prisão em regime fechado que ele pode ficar. Então, por exemplo, alguém é condenado a uma pena de 4 a 8 anos. Não vai para a cadeia. Não vai para o regime fechado. Regime fechado no Brasil é acima de 8 anos. Não vai. De 4 a 8, ele vai para o semiaberto. Até 4, provavelmente vai ficar em casa, trabalhando durante o dia, recolhido à noite em casa. Eu não estou dizendo que está certo, não. Eu estou dizendo que a gente tem que explicar e a gente tem que entender como é que funciona o sistema de punição nesse país e está previsto na lei. O sistema no Brasil é feito de um jeito que, se você lê as penas, você sabe mais ou menos o que vai acontecer com a pessoa e mais ou menos o tempo que ela vai pegar. O que a gente pode discutir, e aí sim a gente pode discutir, se a gente acha justo, mas aí é um conceito subjetivo, se a gente acha justo que uma pessoa que tira a vida de outro
pode ficar razoável que fique 6, 7 anos recolhido mesmo em regime fechado, porque daí evolui para o semiaberto. Ele pode sair, pode dormir só dormir na cadeia, passar o dia, pode trabalhar, se a gente acha isso certo. Aí a lógica, tem uma série de discussões. Ah, não, a ideia é ressocializar, mas você vai ressocializar uma pessoa que é capaz de pegar um fuzil e matar uma outra? Vai ressocializar? Não vai? Então, existe um debate que a sociedade faz, é um debate legítimo, sobre a quantidade de pena adequada para os crimes que a gente considera absurdos. Crime de morte, estupro seguido de morte, sequestro com extorsão seguido de morte, feminicídio, que são crimes com previsão de 30 anos, todos esses. 30 anos. E como são crimes hediondos, não são crimes que permitem a evolução, né? A sair do cumprimento da pena com um sexto da pena. Ele não pode, com um sexto da pena, sair da cadeia. Não pode. Porque pelo menos 40%. Mas é 40%, não é 100%. Estou chamando a atenção para um fato, uma discussão que os advogados travam o tempo inteiro. A sociedade trava o tempo inteiro e a gente termina com aquela ideia de impunidade. Nós estamos patrocinando uma sociedade impune? É razoável que alguém tenha o direito de aguardar em liberdade durante 16 anos o início do cumprimento da sua pena? É justo, não é justo? Que sinal que a gente dá para a sociedade? O que a gente está falando para a sociedade? Fica a impressão, e é um fato, todo mundo tem direito a um homicídio. Você matou a primeira vez, você vai conseguir uma série de benefícios e vai indo, e vai indo, e vai indo, e escapa de um jeito ou de outro. Mas não vamos usar o caso do Daniel Alves para isso. O caso do Daniel Alves não é esse, ele ficou preso, enquanto ele foi um risco para a sociedade, porque ele poderia intimidar, né, testemunhas, ele poderia destruir provas, ele ficou preso. Quando o processo foi instruído, terminou, ele foi condenado, e ele foi condenado a 4 anos e meio, a partir daquele momento, ele não tinha mais como interferir no processo. Havia o risco dele fugir, entregou os passaportes. Tem que ficar em casa, tem que ficar a 1 quilômetro da vítima. E quando sair o resultado final, e o resultado final vai sair, ele vai voltar para a cadeia. Ele não vai conquistar o direito de ir para casa. Então, a gente tem que tomar cuidado para não usar o exemplo dele. Eu vi várias manifestações, várias, de pessoas que estão dizendo que ele comprou a liberdade dele. Ele não comprou a liberdade dele. E o direito de recorrer em liberdade não vai dar a ele o benefício na pena final. Ele vai ter que voltar para cumprir a fatia de pena que faltar, de acordo com o resultado final de todos os recursos possíveis, que é o que está acontecendo com o Robinho. Todos os recursos possíveis, mas está lá uma condenação de 9 anos. Ele está adiando. Seria mais razoável que o Robinho cumprisse, já tivesse em cana? Seria mais razoável que o STJ já tivesse resolvido esse caso antes? Seria mais razoável que o Brasil tivesse sido mais ágil? Seria mais razoável? Claro que seria mais razoável. A pronta resposta do sistema punitivo brasileiro, do sistema de justiça, é a melhor coisa que a sociedade pode ter. Uma pessoa que comete um crime e todo mundo vê que ela foi punida, é a melhor coisa que pode acontecer. O médico Luiz Henrique Semeghini foi punido, só que demora 16 anos. Durante 16 anos, a gente fica com a impressão de que tudo bem matar. E isso não pode acontecer. Então, tem uma discussão importante para fazer. A imprensa tem uma responsabilidade nesse debate. Mas a gente não pode confundir os exemplos. E usar o exemplo do Daniel Alves para essa discussão sobre impunidade é uma confusão que a gente está patrocinando se a gente não explicar. Razão pela qual eu fiz questão de falar sobre isso aqui. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.